Olá, seja bem-vindo ao canal de Nutrição Narrada. Aqui eu leio aquilo que você precisa ouvir para facilitar os seus estudos. Então não esquece de apoiar essa ideia clicando no inscreva-se e curtindo o vídeo no final. E se você quiser falar algo, fica à vontade para expressar aqui nos comentários. Hoje estaremos dando início a parte de aminoácidos, a parte 3 do capítulo 3. Aminoácidos e proteínas. Enquanto as estruturas vegetais são primariamente compostas de carboidratos, a estrutura corporal dos seres humanos e dos animais é constituída por proteínas. As proteínas diferem dos carboidratos e dos lipídios, pois contêm nitrogênio. Os papéis primários das proteínas no organismo incluem proteínas estruturais, enzimas, hormônios, transporte e imunoproteínas. As proteínas são compostas por aminoácidos. Veja na figura 3.7. Em ligações peptídicas, veja na figura 3.8. A sequência dos aminoácidos determina a estrutura final e a função da proteína, sendo determinada pelo código genético armazenado no núcleo celular, como ácido desoxirribonucleico, DNA. Como ilustrado na figura 3.9 e no capítulo 5, a síntese de proteínas é um processo complexo, por meio do qual o padrão da proteína é copiado do DNA para o ácido ribonucleico RNA. O padrão para a síntese de proteína é levado para o retículo endoplasmático rugoso através do RNA mensageiro, RNA-M. Novas proteínas são formadas pela ligação dos aminoácidos conforme a orientação do RNA mensageiro, em uma sequência linear precisa. Após a síntese da proteína, ela destaca-se do mensageiro quando pronta para ser usada ou processada mais uma vez para uso, no capítulo 5. O desdobramento apropriado da cadeia de aminoácido linear completa é essencial para que sua proteína desempenhe suas funções exclusivas. A sequência linear dos aminoácidos individuais determina a configuração da proteína madura. Os grupos R projetam-se na cadeia de peptídeo recém-sintetizada, estando em posição para reagirem uns com os outros. O desdobramento é realizado por meio da ligação de hidrogênio, ligação iônica e interação hidrofóbicas, e outras entre os grupos R individuais em cada aminoácido. Por exemplo, uma carga negativa em um grupo R de um aminoácido forma uma atração com uma carga positiva em outro, formando uma estrutura tridimensional precisa. As proteínas possuem os seguintes 4 níveis de estruturas. 1. Estrutura primária. As ligações peptídicas são formadas entre os aminoácidos sequenciais de acordo com as orientações do RNA mensageiro. A proteína completa é uma cadeia linear de aminoácidos. A estrutura 2, estrutura secundária. As atrações entre os grupos R dos aminoácidos criam hélices e estruturas de camadas pregueadas. 3. Estrutura terciária. As hélices e as camadas pregueadas são dobradas em domínios compactos. As proteínas pequenas possuem um domínio e as proteínas grandes possuem múltiplos domínios. Estrutura 4. Estrutura quaternária. Os polipeptídeos individuais podem servir como subunidades na formação de grupos ou complexos maiores. As subunidades são ligadas por um grande número de interações fracas e não covalentes.
Algumas vezes, elas são estabilizadas por ligações de sulfeto. Por exemplo, 4 monômeros de hemoglobina são unidos para formar a molécula de hemoglobina tetrâmera. A estrutura da proteína é um componente importante da sua função. Os locais ativos e catalíticos nos quais ocorre a ação da proteína são formados pela justaposição de grupos funcionais dos grupos R vizinhos e algumas vezes distantes. Se a sequência linear da proteína for alterada, como acontece em doenças genéticas, ela é incapaz de formar locais ativos e sua atividade pode ser reduzida ou eliminada totalmente. Todos os aminoácidos têm a mesma estrutura geral, em que R é diferente em cada um. A tabela 3.7 da página 49 mostra estruturas e funções dos 20 aminoácidos necessários para os humanos. Todos os aminoácidos têm a mesma estrutura geral, mas o grupo R é diferente para cada um. Os aminoácidos são abreviados pelo uso de um código de 3 letras e de uma única letra. Os aminoácidos marcados com um asterisco são essenciais. Aqueles marcados com 2 asteriscos são essenciais para os lactentes e aqueles com certas doenças crônicas. A tabela 3.7 consta de 4 colunas, na qual a primeira vem o tipo funcional, a segunda o aminoácido e suas abreviações, terceira coluna o grupo R, quarta coluna as características do aminoácido. A coluna do grupo R não será lida por conta de dificuldade de mostrar para vocês na leitura essas características desse grupo. Então, estarei lendo apenas as 3 colunas. Tipo funcional: alifático, glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina. A glicina, suas abreviações GLY, G, característica do aminoácido, pequeno grupo R, apenas o H, que permite curvas em forma de U nas cadeias de peptídeos. A alanina, a abreviação ALA, entre parênteses, fora do parênteses, A. Característica do aminoácido, pode ficar sem aminas para o piruvato e ser usado para a síntese de glicose. Valina, abreviação entre parênteses VAL, fora do parênteses, o V sendo com um asterisco que significa um aminoácido essencial. Aminoácido de cadeia ramificada, metabolizado no músculo. A leucina, abreviação leu, entre parênteses, L com asterisco, que significa que ele é um aminoácido essencial. Características do aminoácido: aminoácidos de cadeia ramificada, mais hidrofóbicos, metabolismo do músculo. Isoleucina, LLE, sua abreviação, é um aminoácido essencial. Aminoácido de cadeia ramificada, em sua maioria hidrofóbicos, metabolismo do músculo. Tipo funcional de enxofre, temos a cisteína e a metionina. A cisteína, abreviação de, entre parênteses, CYS, é um aminoácido essencial para os lactentes e aquelas pessoas com certas doenças crônicas. Metionina, entre parênteses, MET, convertido para
adenosilmetionina, entre parênteses SAM, o doador universal de metil e de cisteína. Tipo funcional, hidróxilo, temos a serina e a treonina. A serina, entre parênteses, SER, fora do parênteses S, grupo hidróxilo fosforilado para ativar e inativar a proteína. Treonina, THR, entre parênteses, fora do parênteses T, asterisco, que significa que é um aminoácido essencial. E característica desse aminoácido também, um local para fosforilação regulatória. Tipo funcional aromático, temos a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Fenilalanina, entre parênteses, PHE. Característica do aminoácido, ele é convertido para tirosina para a síntese de norepinefrina, epinefrina e dopamina. Tirosina, entre parênteses TYR, fora do parênteses Y, convertido para os neurotransmissores de norepinefrina, epinefrina e dopamina. O triptofano, entre parênteses TRP, ele é convertido para o neurotransmissor de serotonina e para niacina. Tipo funcional cíclico, temos a prolina, e a característica permite a hélice tripla, a polina no colágeno deve ser hidroxilada para a ligação cruzada. Tipo funcional básico, temos a lisina, histidina e arginina. A lisina, entre parênteses, LYS, fora do parênteses K, asterisco, sendo um aminoácido essencial. Característica desse aminoácido é local para hidroxilação nas proteínas hidrofílico, usado na sinalização. A histidina, entre parênteses, HIS, fora do parênteses, H, dois asteriscos, que significa que é um aminoácido essencial para lactentes e aquelas pessoas com certas doenças crônicas. Característica desse aminoácido, ele é hidrofílico e liga o zinco nas proteínas sinalizadoras. A arginina, entre parênteses, ARG, fora do parênteses R, característica desse aminoácido, ele é formado no ciclo da ureia, essencial para a síntese de óxido nítrico, sinalizando o caminho. Tipo funcional acídico, temos o ácido aspartico e o ácido glutâmico. O ácido aspartico, entre parênteses, ASP, leva um segundo nitrogênio para formar asparagina. Entre parênteses, ASN, fora do parênteses, N. O ácido glutâmico leva um segundo nitrogênio para formar a glutamina, entre parênteses, GLN, fora do parênteses, Q. Aminoácidos essenciais. A síntese de proteínas exige a presença de todos os aminoácidos necessários durante o processo. Quimicamente, os aminoácidos são carboxílicos com um grupo amino ligado ao carbono alfa. Todos os aminoácidos possuem essa mesma estrutura geral. A cadeia lateral também é ligada ao carbono alfa, entre parênteses, o grupo R, o que determina a identidade e a função de cada aminoácido. Observe que o carbono alfa é um carbono quiral e que isômeros podem ser formados. O isômero L é funcional no corpo humano. Muitos aminoácidos podem ser sintetizados a partir dos esqueletos de carbono produzidos como intermediários nas principais vias metabólicas,
por um processo chamado transaminação, que adiciona um grupo amino a um outro aminoácido, sem realmente produzir um grupo amino livre. A transaminação é um processo importante, pois permite a produção de aminoácidos não essenciais a partir dos intermediários metabólicos, enquanto utiliza grupos amino livres, não estando, portanto, disponíveis para a produção de amônia tóxica. Por exemplo, o piruvato formado durante a glicólise é facilmente convertido no aminoácido alanina pela adição do grupo amino através da enzima alanina aminotransaminase. Por outro lado, os aminoácidos essenciais possuem esqueletos de carbono que os seres humanos não são capazes de sintetizar, entre parênteses, ou não podem sintetizar o suficiente, devendo ser obtidos pela dieta. Confira na tabela 3.8. A proteína também pode ser uma fonte de energia. As proteínas contêm 5 calorias. A remoção do grupo amino e a formação e a excreção de ureia, desaminação, tem um custo metabólico de 1 quilocaloria. Assim, o produto resultante do esqueleto do carbono pode ser utilizado para produzir energia a uma taxa de 4 quilocalorias por grama. Esses esqueletos de carbono podem ser utilizados para produzir a glicose. Quando a dieta alimentar está pobre em carboidratos, ou um indivíduo está passando fome, a proteína é a única fonte disponível à síntese de glicose. Esse processo é chamado de glicogênese. O oxaloacetato é retirado da mitocôndria e convertido em fosfoenol piruvato, entre parênteses, PEP, figura 3.2. A partir do PEP, o fosfoenol piruvato, a via glicolítica pode ser revertida, pois todas as enzimas são reversíveis, com exceção do fosfofrutossinase e a glicosinase. Ambas as enzimas podem ser revertidas pela enzima fosfatase específica, quando houver a necessidade de glicose sanguínea. Como a glicoquinase é encontrada principalmente no fígado, ela é revertida apenas nesse órgão, tornando o fígado o local principal para a glicogênese. Os aminoácidos produzem esqueletos de carbono, que podem ser convertidos em glicose também. São chamados de aminoácidos glicogênicos. Apenas 2 dos 20 aminoácidos não podem ser utilizados para a produção de glicose. Esses aminoácidos são a lisina e a treonina. Repetindo, apenas 20 aminoácidos não podem ser utilizados para a produção de glicose. Esses aminoácidos são a lisina e a treonina. Elas geram produtos que são convertidos em cetonas utilizadas para a energia, sendo por isso conhecidas como aminoácidos cetogênicos. De acordo com as recomendações atuais, um ser humano adulto saudável necessita de 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal saudável. Para obter uma quantidade de proteína, as proteínas dietéticas deverão corresponder a 10% ou 15% das calorias totais. As necessidades de proteína aumentam em períodos de estresse e de doença. Os alimentos ricos em proteínas são obtidos principalmente de carne ou de produtos de animais, tais como ovos e leite.
A maioria dos alimentos vegetais é fonte relativamente pobre de proteína, com exceção das leguminosas e dos feijões. Tabela 3.8 da página 51. Estimativa das necessidades dos aminoácidos. Contém 5 colunas, sendo que a primeira está listando o aminoácido, a segunda, lactentes e idade, de 3 a 4 meses, e a terceira, as crianças e idade 2 anos, crianças e idade na quarta de 10 a 12 anos, e a quinta, adultos. Aminoácido histidina, lactentes, idade de 3 a 4 meses, 28. Crianças de 2 anos, não determinado. De 10 a 12 anos, não determinado. Adultos, de 8 a 12. Isoleucina, de 3 a 4 meses, 70. De 2 anos, 31. 10 a 12, 28. Adultos, 10. Isso em gramas por quilo barra dia. Requerimento de miligramas por quilo barra dia, por faixa etária, tá? A leucina, de 3 a 4 meses, 161. De 2 anos, 73. De 10 a 12 anos, 44. E adultos, 14. Lisina, 103. De 3 a 4 meses, de 2 anos, 64, de 10 a 12 anos, 44, em adultos, 12. Metionina mais cistina, 58 de 3 a 4 meses, 2 anos, 27, 10 a 12 anos, 22, em adultos, 13. Fenilalanina mais tirosina, em lactentes de 3 a 4 meses, 125. Em crianças de idade de 2 anos, 69. De 10 a 12 anos, 22. Em adultos, 14. Treonina, 87. Ó, gente, corrigindo aqui. A metionina mais cistina em adultos é 13, tá? Metionina mais cistina em adultos é 13 e não 14. A fenilalanina mais a tirosina, que é 14 em adultos, tá? A treonina, de 3 a 4 meses, 87. De 2 anos, 37. De 10 a 12 anos, 28. Em adultos, 7. Triptofano, de 3 a 4 meses, 17. De 2 anos, 12,5. De 10 a 12, 3,3. E em adultos, 3,5. A valina, de 3 a 4 meses, 93. 2 anos, 38. 10 a 12, 25. Em adultos, 10. Total, sem a histidina, as lactentes de 3 a 4 meses, 714. Crianças em idade de 2 anos, 352. Crianças em idade de 10 a 12 anos, 216. Em adultos, 84 miligramas. Qualidade da proteína dietética. Com a síntese de proteínas do organismo depende da disponibilidade de todos os aminoácidos necessários. A qualidade de uma proteína depende da sua composição em aminoácidos e da sua biodisponibilidade. Vários métodos têm sido utilizados para avaliar a qualidade das proteínas com base nessas propriedades. Há mais de 50 anos, Bloch e Mitchell, em 1946, determinaram que o valor biológico de uma proteína poderia ser aferido pelo perfil do aminoácido essencial comparado com a necessidade do ser humano. O aminoácido essencial que foi encontrado em menor concentração em comparação
com a necessidade humana foi denominado aminoácido limitante, a partir do qual um score químico de qualidade de proteína poderia ser calculado. A qualidade da proteína também é determinada pela medida da quantidade de proteína realmente utilizada pelo organismo. A utilização líquida de proteínas, entre parênteses, NPU, é o método utilizado. A proteína dietética é equacionada com os seus produtos metabólicos pela medida do nitrogênio na dieta e amostras biológicas e pela conversão da quantidade de proteína com base na fórmula nitrogênio em gramas, no caso, abre parênteses, nitrogênio em gramas vezes 6,5 igual a proteína em gramas, fecha parênteses. O ganho de nitrogênio é comparado com o consumo e a proporção retida no corpo é calculada para obter a NPU, que é a utilização líquida de proteínas. O NPU, a utilização líquida de proteínas, varia aproximadamente de 40 a 94, com um valor maior para a proteína a partir de produtos de origem animal e um valor menor para a proteína de origem vegetal. Entretanto, deve-se tomar cuidado quando se utilizam animais em experiências para determinar a qualidade de uma proteína para os seres humanos. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, e a US Food and Drug Administration, FDA, adotaram o método conhecido por pontuação de aminoácido corrigida pela digestibilidade das proteínas, os PDCAAs, como o ensaio oficial para avaliação da qualidade da proteína nos seres humanos. Os PDCAAs é fundamentada na necessidade de aminoácidos de crianças entre 2 e 5 anos de idade e representa o score de aminoácidos após a correção para a digestibilidade, depois de serem corrigidas para a digestibilidade. As proteínas que fornecem aminoácidos iguais ou superiores às necessidades recebem uma PDCAAs de Gilani e colaboradores de 2008 identificaram a necessidade de métodos padronizados mais precisos e que incluam os peptídeos bioativos. A digestibilidade é o principal fator que afeta a qualidade da proteína e ela pode ser afetada por vários fatores. Os procedimentos de preparação da carne envolvem uma frequência escabeche de vinho ou vinagre e calor úmido podem amolecer cortes de carnes duros através da desnaturação. As proteínas são mantidas em uma estrutura tridimensional funcional pelas interações de hidrogênio e iônicas. Essas ligações são afrouxadas na presença de ácido, sal e calor. Como desnaturam as proteínas, esses métodos também amolecem a cartilagem ou as proteínas do tecido conjuntivo e liberam as proteínas musculares de suas ligações, deixando dessa forma todas as proteínas mais disponíveis para enzimas digestivas. A proteína vegetal é menos eficiente do que a proteína animal, pois ela está encaixada nos carboidratos e está menos disponível para as enzimas digestivas. Alguns vegetais também contêm enzimas que interferem na digestão de proteínas e requerem a inativação pelo calor antes do consumo. Por exemplo, a soja contém tripsinase, que inativa a tripsina, a principal enzima responsável pela digestão de proteína no intestino. Embora a pesquisa sugira que a proteína vegetal pode beneficiar o controle da pressão arterial, pouco tem sido publicado sobre as fontes de proteína na dieta de adultos norte-americanos
e os fatores que influenciam tais escolhas. As fontes de proteína frequentes no estudo Premier sobre a mudança do estilo de vida eram compostas em 2/3 por proteínas animais, de aves, laticínios, grãos refinados e carne bovina, e apenas 1/3 era de proteína vegetal. As respostas variam por sexo, etnia, idade e peso corporal. O processamento alimentar pode danificar os aminoácidos e reduzir a sua disponibilidade digestiva de várias maneiras. O tratamento com calor moderado na presença de açúcares redutores, por exemplo, glicose e galactose, durante o processamento do leite, resulta na perda de lisina disponível. A lactose reage com as cadeias laterais de lisina, tornando-os indisponíveis. Essa reação marrom, entre parênteses, a reação de Maillard, causa uma perda significativa de lisina em altas temperaturas, sob condições de aquecimento intensas, na presença, entre parênteses, ou até mesmo na ausência de açúcares ou lipídios oxidados. Todos os aminoácidos das proteínas alimentares tornam-se resistentes à digestão quando a proteína é exposta ao tratamento intenso com a álcali. Os aminoácidos lisina e cisteína podem reagir juntamente, formando a lisinoalanina, que é potencialmente tóxica. A exposição de dióxido de enxofre e outras condições oxidativas podem resultar na perda de metionina. O processamento térmico e o armazenamento de proteínas em baixa umidade também pode resultar em ligação redutora de vitamina B6 a resíduos de lisina, inativando dessa maneira essa vitamina. Portanto, a manipulação apropriada dos alimentos proteicos é necessária para manter a sua integridade e utilidade. Conforme observado, se o perfil de aminoácido de um alimento não suprir as necessidades do ser humano, os aminoácidos que estão em deficiência serão considerados limitantes. A qualidade da proteína dietética pode ser melhorada pela combinação de fontes de proteínas com diferentes aminoácidos limitantes. As dietas com base em um único gênero alimentício de origem vegetal não promovem um crescimento adequado, pois a dieta não possui quantidade adequada de aminoácidos limitantes capazes de fornecer substratos para a síntese de proteína. Se outra proteína vegetal que contém um excesso do aminoácido limitante for adicionada à dieta, a combinação da proteína é complementada. Os aminoácidos essenciais são adequados para o suporte da síntese de proteína humana. O conceito de proteínas complementares é importante para as populações que não ingerem proteína animal ou em risco de insuficiência na diversificação alimentar. Alimentos complementares que, quando consumidos juntos, fornecem todos os aminoácidos essenciais são apresentados na tabela 3.9. Considera-se desnecessário consumir aminoácidos complementares durante uma única refeição, mas eles devem ser consumidos no mesmo dia. As crianças, mulheres grávidas e mães que estejam amamentando e consomem dietas veganas precisam planejá-las cuidadosamente para incluir uma mistura de alimentos que contenham aminoácidos. Tabela 3.9 da página 53. Combinações alimentícias que fornecem todos os aminoácidos essenciais. Tem duas colunas nessa tabela, uma excelente combinações e na segunda coluna os exemplos. Grãos e legumes. Exemplo: arroz e feijão, sopa de ervilha e torrada, curry de lentilhas
e arroz. Grãos e lácteos. Macarrão e queijo, arroz doce, sanduíche de queijo. Legumes e sementes. Grão de bico e gergelim, hummus como molho, falafel ou sopa. Outras combinações como lácteos e sementes, lácteos e legumes, grãos e sementes são menos eficazes, porque as pontuações químicas são semelhantes e não tão complementares. Balanço nitrogenado. As regulações homeostáticas controlam as concentrações dos aminoácidos específicos no pool de aminoácidos e a velocidade segundo a qual as proteínas musculares e plasmáticas são sintetizadas e catabolizadas. A síntese de proteínas corporais e o catabolismo são regulados. Em indivíduos saudáveis, a quantidade de proteína consumida é exatamente equilibrada com a proteína utilizada para a manutenção corporal e excretada nas fezes, urina e pele, resultando em um balanço de proteína zero. Veja na figura 3.10. Esse balanço reflete as regulações homeostáticas dentro dos tecidos. A massa muscular, proteína somática, é mantida com os aminoácidos circulantes de tal modo que quantidades similares de proteína muscular são catabolizadas e ressintetizadas diariamente. A massa muscular pode ser estimada usando-se o índice de creatinina/altura e a circunferência do braço. Os aminoácidos também são necessários para a síntese de proteínas viscerais pelo fígado e de outros tecidos. Uma pessoa com uma infecção ou lesão traumática excreta mais nitrogênio do que é ingerido. Citocinas inflamatórias causam perda de nitrogênio e balanço nitrogenado negativo. Nessas condições, a gestante e sua criança em crescimento utilizam a proteína ingerida para o crescimento e para reter mais proteínas do que as perdidas diariamente. Entre parênteses, balanço nitrogenado positivo. O nitrogênio, na forma de amônia, entre parênteses NH3, é altamente tóxico, atravessa facilmente as membranas e não podem circular pelo corpo sem estar combinado. No estado alimentado, o piruvato e outros esqueletos de carbono capturam o nitrogênio através da via de transmissão e transportam-no para o fígado como aminoácidos não essenciais. Normalmente, alanina e ácido glutâmico, entre parênteses, do alfa-cetoglutarato. Quando esses aminoácidos alcançam o fígado, eles são desaminados ou transaminados novamente no esqueleto de carbono. Um íon de amônia desaminado é combinado com o dióxido de carbono na presença de fosfato e magnésio de alto teor de energia pela enzima carbamoifosfato sintetase para formar carbamoifosfato, o primeiro intermediário do ciclo da ureia. Um segundo grupo amino entra no ciclo da ureia por meio do ácido aspartico. Dessa forma, para cada molécula de ureia formada, 2 grupos amino em excesso podem ser excretados. A ureia constitui até 90% do nitrogênio urinário no estado alimentado. A arginina, um dos aminoácidos básicos, é também um produto do ciclo da ureia. A arginina é necessária para a formação do óxido nítrico e de outros mediadores da resposta inflamatória. Apesar de ser classificada como um aminoácido não essencial, a arginina pode ser essencial para indivíduos criticamente doentes.
Figura 3.10, a legenda diz assim: uso de nitrogênio no corpo. A proteína fornece nitrogênio na forma de aminoácidos de acordo com a fórmula, entre parênteses, nitrogênio por gramas é igual a proteína em gramas dividido por 6,5. A proteína dietética e a proteína das secreções endógenas estão disponíveis para absorção através do aparelho gastrointestinal. Mais de 95% da proteína é normalmente absorvida e entra na piscina sintética, as proteínas musculares e viscerais, entre parênteses, e é o plasma. São quebradas e constituídas diariamente. O nitrogênio é convertido em ureia e excretado na urina. As quantidades menores de nitrogênio são perdidas no fluxo menstrual e as secreções normais. E o turnover da pele e de seus apêndices. Em um indivíduo saudável, a ingestão de nitrogênio é igual às perdas de nitrogênio. A pessoa fica em um equilíbrio de proteína zero. Concluindo então a parte 3 do capítulo 3, finalizando o conteúdo de proteínas e aminoácidos. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E se você gostou, não esquece de curtir, porque isso motiva e valoriza meu trabalho de ter que estar aqui lendo para você. Então não esquece de curtir, porque aí eu vou saber que você gostou. E não esquece também de comentar o que você achou sobre o vídeo, deixar dicas, sua opinião para mim é importante. E se você é nutricionista e está cansada de viver calculando cardápios, eu tenho uma novidade para você. Chega dessa rotina dupla de trabalho, de ter que atender no consultório e ainda chegar em casa, ter que ficar calculando diversos cardápios. Conheça o MNL, Material Libertador de Nutri. São 50 cardápios calculados para diversas patologias. Você encontra aqui no link da descrição desse vídeo. E você que também quer dar aquele up aí no seu Instagram e não tem tempo para produzir conteúdos, encontre aqui também o link para um pacote de templates editáveis contendo mais de 150 artes para feed, stories e bônus, capas de destaque e cartão digital. Artes com conteúdo e engajamento prontinhas para o seu Instagram bombar. E para facilitar o seu trabalho e economizar um tempo e profissionalizar a sua rede social, você consegue editar com as cores, os textos e as imagens conforme a sua identidade visual. E você ainda vai possuir suporte exclusivo via WhatsApp para te ajudar com qualquer dúvida ou dificuldade. É só descer aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar o link que vai te levar a facilitar o seu trabalho e o seu dia a dia.